Fala galera, a primeira palavra que eu quero trazer aqui é gratidão. Gratidão a Deus por todas as coisas, porque sem Ele nada estaria acontecendo na minha vida. Hoje eu estou muito grato a Deus em pensar que um dia eu era um jovem totalmente sem objetivos, sem metas, sem sonhos, desacreditado na vida e até mesmo um jovem que não tinha credibilidade nenhuma em si, até no mercado ou em vida pessoal, seja qual for. E hoje o que me deixa mais feliz é de saber que sucesso eu acho que muitos podem ter, né? Sucesso é algo que é muito fácil talvez de tu alcançar se você tiver teu objetivo. Mas o melhor ainda é quando você tem sucesso, só que além disso você é exemplo, não só reconhecido pelo que você fez, mas pelo que você é, pelo que você se deixou levar. Posso dizer que sucesso não é só você conquistar os bens materiais, mas sim o exemplo que você deixa às pessoas, principalmente hoje eu posso dizer aos jovens, diversos lugares que eu chego, é muito bacana quando eu vejo jovens que, quando me vê, abre aquele sorriso tão grande e mostra a sua admiração pela minha pessoa. Isso sim, brother, eu comecei a entender o que é sucesso. Isso sim é sucesso, brother. É quando de alguma maneira você deixa um legado. Posso ter certeza que talvez hoje algo acontecer comigo, brother, um legado eu vou deixar, mas não um legado só de maninho conquistou isso, ou maninho, não, maninho de alguma forma ele arrastou, ele conquistou pessoas, encorajou pessoas a de alguma maneira buscar os seus sonhos, de alguma maneira acreditar nos seus sonhos, brother. E o que eu vejo é que muitas pessoas, através da minha vida, elas começam a acreditar nos sonhos dela, porque quando a gente vem de baixo, né, a gente entende realmente o valor das coisas e a gente passa essa energias para as pessoas que ela também pode, brother. Porque todos nós podemos, de alguma maneira, conquistar algo na nossa vida. A gente não precisa ser milionário nem rico para sermos realizados, mas precisamos ser pessoas que têm metas, que acreditam que pode sim alcançar, ainda assim que de alguma maneira algo dê errado, você acredita porque você tem a fé, tem Deus no coração, brother. E aquele que busca a face de Deus e entende o propósito dele na terra, brother, é só progresso. E, cara, é grato a Deus a minha vida, porque é grato a Deus pela minha vida, porque eu era um jovem totalmente desacreditado. Quantas humilhações já passei, brother, eu queria ter um tempo maior para, sei lá, de alguma maneira expressar isso, para impulsionar mais vidas a acreditar nos seus sonhos, porque posso dizer, se não fosse Deus na minha vida, literalmente eu seria só mais um que o mundo faria desacreditar, faria desistir, brother. Como eu já falei muitas vezes, não é as pessoas que são ruins, só que elas estão presas em uma bolha que ela não acredita nelas mesmas e também não acredita no seu próximo. Brother, acredita em você. Só você é capaz de fazer da sua vida uma vida de paz, uma vida de sucesso, uma vida que transborda alegria, brother. Pessoas alegres são aquelas pessoas que são realizadas, não só profissionalmente, mas em todas as áreas possíveis na sua vida. E hoje eu posso dizer que eu sou um cara realizado. Sou um cara realizado porque eu lutei, eu trabalhei, eu acreditei, eu busquei acreditar naquilo que o mundo não acreditava, brother. Literalmente as pessoas são cruéis. Mas Deus, com a tua infinita bondade, a sua graça, Ele me permitiu continuar acreditando, continuar sonhando, entender que a obra não era minha, a obra é dele, tudo é para Ele. Então, se de alguma forma hoje eu conquistei os sonhos que talvez eu nunca nem sonhei, hoje eu vivo coisas que eu nunca nem vivi, pensei em viver, e então isso é para a exaltação e glória de Deus. E, brother, quero te, de alguma maneira, aqui
te trazer luz, te trazer motivações. Muitas das vezes eu posto algumas conquistas e algumas pessoas pensam até assim, ostentação e tal. Brother, isso não é ostentação, isso é libertação. Sabe o que é uma libertação? Você se libertar de tudo aquilo que um dia algumas pessoas tentaram te limitar. Eu atuo ali, quando eu posto, eu falo de cada conquista, eu estou me libertando, eu estou mostrando para a pessoa que eu sou liberto, que eu fui liberto daquela maldição das pessoas te quererem te manipular, de dizer que você não pode nada, brother. E o mais gratificante ainda, quando eu posto cada conquista, eu vejo que as pessoas que realmente têm sonho, acreditam, não é aquelas pessoas acomodadas que ficam olhando a vida dos outros e de alguma maneira, a cada conquista de cada pessoa, ela se incomoda, ela se entristece e ela não cresce em nada na vida. Eu digo de pessoas agora, aquelas que quando vê uma conquista, de alguma maneira, ela se põe aquilo como exemplo e entende que ela também pode, brother. E eu creio que esse é o meu objetivo aqui na Terra, é de alguma maneira estimular pessoas, estimular jovens a acreditar nos seus sonhos, de alguma maneira tirar eles talvez de uma vida de rotina, uma bolha que talvez te paralisa e não te leva a lugar nenhum, e talvez até te aprisiona a lugares que não te traz paz, em lugares que não vai acrescentar em nada na sua vida, brother. Uma breve testemunha aqui que eu quero passar a vocês. Quando eu comecei a empreender, a vender roupa, as minhas primeiras tentativa de venda, uma das primeiras, bem primeiras mesmo, se não a segunda, foi frustrante para mim, brother. Eu lembro quando eu fui oferecer as peças que eu estava vendendo para uma outra pessoa, e ela falou assim, você só tem essa marquinha aí, cara? Pô, isso aí ninguém curte, mano. Pô, tem tal marca não? Pô, tal marca, eu não tinha nem condições de ter essa marca ainda. Isso já foi um baque aqui no meu coração, que tipo assim, aquele sentimento de tristeza, de cara, porque você começa uma coisa e de alguma maneira você quer que aquilo dê certo, ou então que pelo menos pessoas positivas venham até você te botar para cima. Só que muitas das vezes não são as pessoas que são ruins, na realidade a bolha que ela vive que faz ela ser falha. E isso foi muito triste para mim, mas eu continuei lutando. Teve logo uma outra vez também, assim que eu comecei a conquistar minhas coisinhas, já estava num caminho com Deus, e certa vez eu encontrei com um grupo de amigos, entre aspas, que todos eles faziam alguma coisinha, tinha um pai e uma mãe que tinham condições, e todo mundo foi pro Habib's. Isso, essa galera tava vindo de uma festa e tal, no final disso todo mundo foi pro Habib's. Quando chegou lá, os garotos bem empolgados, só tem empresário e tal fulano empresário, tal fulano empresário, maninho sacoleiro. Ai, meu coração, assim, deu aquela apertada. Eu pude compreender que não era o lugar que Deus queria que eu estivesse. Ele tinha coisas maiores para mim. E eu comecei a compreender o quanto Deus queria falar comigo em cada humilhação que Ele me fazia, permitia que eu passasse. Porque Ele estava querendo me mostrar que aquele caminho não era o caminho que eu deveria seguir. Deveria seguir os caminhos que Ele tinha proporcionado para mim. Só que os caminhos eram caminhos de renúncias, eram caminhos muitas das vezes de isolação. E isso me trazia angústia, mas na realidade a nossa vida é assim, primeiro a renúncia para depois a glória. Nunca queira viver a glória antes de plantar suas raízes. Primeiro plante as suas raízes, depois você vive a sua glória. E algumas das vezes também eu lembro que assim que eu abri a minha loja, essa minha primeira loja, que fiquei lá por quase 10 anos, que foi dentro de uma galeria, cara, eu tinha um medo tão grande de dar errado, porque os meus últimos dinheiros eu peguei e investi naquela loja, e passou um dia, graças a Deus eu vendi, 2 dias eu vendi, eu ficava com aquela dúvida no coração ainda de dar errado, tinha aluguel para pagar, e eu ainda muito novo, eu tinha meus 18 anos de idade, eu ainda não batia com esse lance, não conseguia ainda, não tinha compreendido essa responsabilidade e tal, de pagar aluguel, de pagar funcionário e tal. Mesmo assim eu lutando, e passando menos de uma semana, eu passando por um lugar, eu lembro que ia ter uma festa, eu novo ainda, mas já estava na caminhada com Deus, mas solteiro. A gente sempre quer
tá buscando alguma coisa, tá buscando um amigo, um refúgio para pelo menos descontrariar a mente. Eu lembro que eu estava indo em direção a uma festa, eu não ia entrar nessa festa, eu ia passar na frente dessa festa. E vira um cara pra mim, ué, mané? Eu falo, pô, mano, abri uma loja lá num lugar feião, mano. Caraca, meu coração naquela hora eu já tinha medo de as coisas dar errado. Mano, essa palavra foi uma palavra que entrou no meu coração de uma tal maneira que eu fechei. Caraca, brother, eu me fechei todo, voltei pra casa, comecei a chorar. Aí Deus bradou no meu coração. Bradando no meu coração, fazendo eu compreender que não era aquilo ainda que ele queria para mim, não é aqueles caminhos que ele queria para mim. E dali eu comecei a compreender, comecei a me afastar de coisas, de pessoas que não acrescentavam, e comecei a andar como se fosse, na verdade, eu já estava voando, né, brother? Voando como se fosse uma águia, muitas das vezes sozinho, mas sempre de olho em tudo. Essa é a visão que Deus me deu. E, cara, aquela dúvida no coração, posso te dizer que o medo é a maior porta fechada na nossa vida. Não tenha medo, brother. Se arrisque, busque, porque se você não se arriscar, você não vai saber o resultado final. Busque, independente do medo, independente das coisas que você pensa que possa dar errado, brother, vá na fé, busque, olhe, estude, procure conhecimento e vá em frente. E eu, naquele medo de as coisas ainda dar errado, na mesma semana ainda, eu pedindo sabedoria a Deus, todo dia eu vendia uma coisa e achava que no outro dia não ia vender, e depois no outro dia vendia, eu achava também, e aquela dúvida no coração, até que eu entrei, fui na igreja, caminhando naquela minha caminhada, uma vez eu fui de visita em uma outra igreja, Deus bradou tão grande no meu coração que ele falou assim, por que tu dúvidas de amanhã? Isso ele falando comigo, através de mim. Só quem vive e entende, ou já viveu as coisas de Deus, vai saber o que eu estou falando agora. Porque quando Deus quer falar, ele fala. Porque tu dúvidas do dia de amanhã, não tem eu dito que é obra minha é obra que não para. Quando Deus fala, mano, sabe aquele reavivado do coração, o mundo pode estar te apedrejando, o mundo pode estar ali de alguma maneira botando na tua cabeça tudo de ruim, tudo de negativo, eles podem estar te enviando, mas quando Deus fala, quando tu tá no propósito, olha aqui, a venda sai e a visão entra, visão sempre ampla, Deus nos dá uma visão sempre ampla, e aí já era, mano. Eu comecei a compreender essa visão de Deus, comecei a trabalhar, comecei a buscar, e ainda assim eu não deixei de passar as humilhações, ainda assim eu não deixei, pessoas não deixaram de alguma forma tentar me parar. Mas eu todavia acreditei nas promessas de Deus na minha vida, todavia eu entendi o que Deus queria na minha vida, e hoje eu posso entender mais ainda quando eu passo em diversos lugares, muitas das vezes eu falo, cara, eu não sou um famoso, eu não sou um MC, eu não sou... Mas em diversos lugares que eu passo, as pessoas têm prazer. Muitas das vezes as pessoas vêm até emocionadas falar comigo. Cara, brother, eu conheço um pouco da tua história, eu conheço um pouco da pessoa que tu é. Caraca, mano, tem muito motivação pra mim. E eu começo a compreender que algumas das vezes as pessoas se ofendem com a nossa vitória. Mas essa vitória é preciso mostrar, porque a vitória é como se fosse como se eu tivesse em um campeonato e na vida eu estou lutando pela minha vitória. E quando você conquista e ganha sua glória, ganha o campeonato, você quer levantar a sua taça. A minha taça são as minhas vitórias. A minha taça é aquilo que um dia eu nunca sonhei e hoje eu vivo. Talvez seja um carro que você pode já ter visto por aí, de eu estar conquistando, uma casa e etc. Pode ter certeza. Se você se ofende com isso, você vai continuar se ofendendo, porque tudo é para honra e glória de Deus. Pode ter certeza, isso é instrumento para outras pessoas acreditar que eles também podem. Isso sim é libertador na minha vida, porque um dia muitos falaram que eu não poderia, que eu não ia alcançar, e hoje esses mesmos, eles de alguma maneira tentam até me acompanhar, tentam até de alguma maneira fazer aquilo que eu faço, só que a estrela que Deus coloca a brilhar, ninguém pode apagar, e nem até mesmo copiar. Então, brother,
tenha fé, busque os seus objetivos, acredite em tudo. Brother, quando eu comecei com R$300. R$300. Poucas pessoas foram que me deram crédito. Mas, brother, eu pegava uma camisa e parcelava ela em de R$60, eu parcelava ela em 3 meses para pagar. Foi diversos momentos muito duros na minha vida, diversos momentos que eu até pensei em parar e até pensei em desistir. Mas, como eu falei, quando a gente está no barco, está com Deus, o barco pode até balançar. Mas quando a gente olha para a polpa e vê quem tá no controle, não tem jeito. As coisas fluem de maneira inexplicável. E pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão entender. No seu início, elas vão desacreditar. No seu início, elas talvez vão até debochar. Mas depois elas vão tentar entender. Só que coisas de Deus, ninguém entende. As coisas de Deus, ninguém entende. E detalhe, elas ainda vão falar que você é envolvido com alguma coisa errada. Elas ainda vão falar que aquilo, as suas conquistas, não é aquilo, não é de onde você trabalha. Só que ela esqueceu de ver as lutas que você passou, o choro que você chorou, os momentos de angústia que você viveu, as humilhações. A minha vida, muitos sabem que eu comecei a trabalhar com tudo, comecei a trabalhar vendendo tudo que você possa imaginar, celular, relógio, bijuteria, tudo que tu possa imaginar, roupa. E muitos desses eu pegava em São Paulo, e quantas viagens eu já fiz chorando, sozinho, chorando. Quantas noites eu perdi naquele lugar chorando. Quantas noites eu perdi naquele lugar, nem banho podia, nem banho eu tomava, ficava 2 dias sem banho. De ver as pessoas vindo ao nosso encontro, só que não era porque eu era porco, é porque na realidade eu não poderia gastar o único dinheiro que eu tinha de investimento, talvez com um hotel legal para mim tomar um banho. Não, eu tinha que viver ali na rodoviária. Quantas vezes eu chegava na rodoviária e sentava de um lado de uma pessoa, e as pessoas automaticamente elas sentiam um cheiro que não era um cheiro normal, elas saíam disfarçadamente. E eu sabia daquilo tudo, mas minha vontade de vencer era maior. Por isso que muitas das vezes algumas pessoas tentam me parar, tentam me limitar, tentam de alguma maneira, você gosta de ostentar, não, brother. Eu gosto de mostrar para aquilo que muitos talvez falaram que eu não ia alcançar. Isso eu gosto. Hoje, neste momento, eu lembro que ao caminhar da minha vida, eu comecei a dar certo e parece pessoas, quando você é jovem, né, você é inocente, parece pessoas do mal, de alguma maneira te oferecendo talvez uma parceria, te oferecendo uma sociedade. E uma vez eu quase caí em uma pessoa me ofereceu uma sociedade, eu era muito novo ainda, estava em início de carreira, as coisas estavam dando certo, isso se faz 8 anos atrás, e ela me ofereceu uma sociedade, falou que ia arrumar uma loja, essa pessoa tinha uma condições, e eu acabei até confiando, falou que ia arrumar uma loja em tal lugar, que na época essa loja, a luva era 120 mil, e nessa época eu tinha um carro que valeria mais ou menos a 60 mil reais, isso foi uma das minhas conquistas. E essa pessoa fez tanto minha cabeça, eu falei, não tenho esse dinheiro para investir agora, então tu me dá teu carro. Eu peguei e dei o meu carro para essa pessoa, confiei nessa pessoa. E quando eu cheguei em casa, isso 11 horas meia-noite, cheguei em casa e minha mãe estava dormindo, minha mãe acordou e falou, cadê teu carro? Eu falei, mãe, eu fiz um negócio assim, minha mãe ficou desesperada e falou, tu é doido, tu trabalha tanto, tu vive tanto a tua vida, tantas humilhações que tu passa, tu vai entrar em uma dessa de sociedade, meia só no pé e tá, essa coisa de mãe. E eu falei, caraca, brother, eu falei, não, mãe, mas deixa, o dinheiro é meu, vai dar certo, minha mãe botando coisa na minha cabeça, até que eu ouvi ela, eu liguei pra essa pessoa, falei,
poxa, eu não quero mais essa sociedade não, porque, pô, minha mãe também não ficou satisfeita, e mãe não satisfeita, eu acho que as coisas não funcionam e tal. Pô, eu quero pegar meu carro de volta. Isso de manhã, isso, o cara saiu da minha casa meia-noite. Na verdade, 1 hora antes de ele chegar em casa, eu já tava ligando para ele falando que eu não queria. Fiquei em casa, fiquei no telefone com esse cara até 6 horas da manhã. E esse cara era um polícia na época, hoje eu não sei nem o que ele é, que Deus abençoe a vida dele. Mas esse cara era um cara muito próspero, graças a Deus, amém por isso. E na época ele tinha acabado de comprar uma cobertura no Recreio. E ele me falava assim das conquistas dele, ele tinha um belo carro. Eu falei, caramba, cara, isso tudo que eu quero na minha vida e tal, eu quero realmente conquistar minhas coisas. E ele falando das conquistas dele, né? E a gente jovem, a gente que pensa em crescer, eu quero isso na minha vida e tal, tal, tal. E ele acabou me conquistando com isso. E eu, então vambora, vamos fazer sim a sociedade. E eu que tinha todo os trâmites de o que tinha que fazer, todo o caminho. Eu fui na dessa pessoa e na hora de fazer um negócio que não estava nem feito, ele, não, irmão, não pode ser assim, não. Tu tá fazendo negócio com homem, isso. Uma hora ele me dava uma chulapada, daqui a pouco ela vinha alisando. Não, irmão, mas, tipo assim, de alguma maneira, não querendo desfazer de jeito nenhum. Já tinha dado meu carro para ele e tal. No final de tudo, irmão, por muitas humilhações, eu de qualquer maneira querendo desfazer daquele negócio, já preocupado com medo do que poderia acontecer comigo. O cara falou, então tá bom, irmão, tu vem aqui tal hora, em frente ao Recreio Shopping, tu vai pegar o seu carro, na época eu dei um cordão pra ele também, um cordão que eu tinha de ouro, tu vai pegar o seu carro e a gente vai te fazer esse negócio. Aí eu fui em frente ao Recreio Shopping, só que ele falou, não, primeiro a gente vai ali comigo, porque tu não me fez de moleque não, tá? Porque eu fechei negócio com o homem lá, na realidade, ele não tinha fechado nada, a gente combinou uma coisa, era tipo 10 horas da noite, 11 horas da meia-noite a gente chegou lá em casa, 1 hora da manhã eu já tava ligando para ele desfazer do negócio, ele não tinha feito nada. E esse cara, ele devolveu o meu carro, mas ele fez eu ir no banco. Essa coisa foi uma humilhação, toda vez que eu falava essa história eu chorava, hoje eu tô curado. E ele me fez sacar os últimos 12 mil reais que eu tinha na conta. Falou assim, irmão, tu não tá lidando com moleque não, também não vou ficar no prejuízo não. Tu vai ter que me dar o dinheiro que tu tem e tal, 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 porque eu já dei uma parte pro cara. É mentira, não tinha dado, tenho certeza disso. E da luva, e eu não vou te fazer negócio pro cara, eu também vou deixar uma parte com ele porque eu não sou moleque e tal. E fez lá eu sacar o meu dinheiro. E eu transferi esse dinheiro pra esse cara e ele no banco como se fosse meu amigo, totalmente disfarçando. E eu... Só que nesse trajeto foi a pior coisa da minha vida. Nesse trajeto foi a pior coisa da minha vida. Foi a pior sensação da minha vida. Quando eu entrei no carro com esse cara para ir no banco. Você é um marica. Você não vai conquistar nada na tua vida porque tu é um viadinho. Todas simplesmente com essas palavras, as palavras mais pesadas que tu pode vir na tua mente. Tu não merece nada na vida, porque tu é um moleque, tu não vai conquistar nada na tua vida. E, cara, esse cara, ele ficou armado, com a arma em punho, embaixo assim, ó, e só falando essas coisas pra mim, e meu coração partido, eu só queria sair dali, eu queria largar tudo. Eu só queria sair dali. Quando ele falou que eu tinha que transferir o dinheiro pra ele, cara, eu não queria saber de nada na minha vida, eu só queria sair daquele lugar. Eu falei, irmão, transfiro, chorando em lágrima. Tive que limpar minhas lágrimas para entrar no banco e transferir tudo que eu tinha para ele. Tudo que eu tinha conquistado durante a minha vida, o meu suor, eu transferi para a conta dele. Só que tantas coisas que ele falou para mim, ele falou, esse apartamento que você pensa que um dia tu vai ter, que eu conquistei, tu nunca vai conquistar, porque tu é um moleque. E começou a falar várias coisas para mim. Eu chorei tanto com aquilo, tanto com aquilo. E aquilo virou motivo de choros, praticamente da minha trajetória toda. Eu fiquei anos chorando com isso, mas anos acompanhando diante da presença de Deus, porque não, se fosse Deus na minha vida, eu tinha desistido, eu tinha parado, eu não tinha mais acreditado. E hoje eu quero trazer uma coisa para você. Ele falava assim para mim, tu nunca vai conquistar nada. Tem essa cobertura duplex que eu conquistei, tu nunca vai conquistar, moleque. Tu é um moleque.
E eu já não queria mais saber de nada, eu só queria sair dali. Quando ele me falou que eu tinha que transferir o que eu tinha para ele, eu transferi feliz, eu queria sair dali. E hoje, neste momento, eu estou em uma cobertura duplex, no mesmo bairro que ele falou que eu nunca saí, que eu nunca teria nada. Sabe o que eu quero trazer para você, a reflexão que eu quero trazer aqui para você? As humilhações são elas que vai te impulsionar a sua vitória, o seu sucesso. São elas que vão fazer você acreditar, ainda que seja difícil. Se você tiver uma visão diante da presença de Deus, você vai alcançar coisas maiores ainda do que você possa imaginar. E quando eu falo que muitas das vezes eu posto ostentação, que as pessoas podem estar, pô, maluco, tá ostentando, ela postando no carro. Não é ostentação, não. É libertação. Só quem viveu a humilhação, só quem vem de baixo, só quem vem do chão, entende, brother. Agora as pessoas que ainda não conquistaram nada, elas vão te olhar e elas vão te julgar. Mas se ela tiver a oportunidade de ser humilhada e conquistar, passar por cima daquilo que talvez ela não teve coragem, aí ela vai te entender. E pessoas inteligentes, quando elas veem isso, elas não julgam, elas pegam como exemplo. E queria compartilhar um pouco dessa história para vocês, porque hoje mesmo eu vivi uma, que eu estava lá na Gardênia, né? E eu vi quanto aquele jovem sonhador, que ele me viu em uma esquina, ele ficou lá de uma outra esquina, como ele falou para mim, cara, eu abri teu Instagram, eu fiquei perguntando os caras, será que esse cara aqui é aquele que tá ali na frente, cara? Será que é ele? Um falou que era, outro falou que não, mas ele teve a coragem de vir até mim e perguntar se eu era eu mesmo, o maninho que ele acompanha e tal. Eu falei, pô, sou eu mesmo. Pô, cara, tem uma barbearia aqui e tal. Cara, tem muito exemplo. Eu tive o prazer de ir lá na barbearia dele, cortar o meu cabelo com ele, tá até na régua hoje, fazer minha sobrancelha e tudo, coisa que eu não faço. E, de alguma maneira, liberar uma palavra para aquele jovem. Nós podemos tudo, brother. Não há limitação quando a gente está em Cristo Jesus, quando a gente tem nossa visão ampla. Então, busque os teus objetivos e não caia na arneira daquelas pessoas que não acreditam em você, não acreditam nos seus sonhos. Brother, tudo é possível ao que crer. Tenha fé, tenha foco, tenha um objetivo. De alguma maneira, um dia eu vou ter a oportunidade de trazer, assim, de alguma maneira, uma história completa minha, ou em partes, assim, igual eu estou trazendo agora, mas para de alguma maneira, te motivar, brother. Te trazer esperança, para você acreditar que sim, você é capaz, brother. E o maior sucesso da nossa vida não é os bens que a gente conquista, são os legados. E hoje eu pude perceber que diversas mensagens, se eu fosse postar tantas mensagens que eu recebo aqui diariamente de pessoas que me põem como exemplo e de alguma maneira a minha vida impacta a vida delas, talvez ficaria até chato. Mas só de eu estar vendo isso é maravilhoso. Então entenda algumas coisas. Nem sempre as pessoas que vão estar ao seu lado, até mesmo te aplaudindo, ela quer o teu bem. Pessoas que estão nas suas redes sociais, nem sempre elas estão te assistindo, mas com alegria. Isso é normal em todo lugar, mas você não tem que focar nas pessoas ruins, você tem que focar nas pessoas boas. Se de alguma maneira, de entre 100, você está conseguindo, de alguma maneira, motivar 5, você está fazendo a sua parte, brother. Pode ter certeza. Então, que Deus abençoe a todos e nunca nos desampare, nunca perca a fé. E é isso. Maninho Brother, esse nome é só o começo, mano. Posso ter certeza. Eu sou um cara que eu não sou um cara de grandes... Eu não sou um cara que eu tenho aqueles pensamentos tão grandes de se tornar gigante. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O não dele é uma resposta positiva na nossa vida. Se for da vontade dele, sim. Se não for, amém. Eu quero que
uma coisa que eu quero é que eu nunca me afaste, nunca o Espírito Santo se afaste da minha vida, porque sem ele não há paz, não há alegria, não há nada. Esse cara louco que vocês veem aí no vídeo, esse sou eu, mas sou um ser cheio de luz, brother, que vem aqui somente trazer luz para vocês. Essa é a minha missão. Que Deus abençoe a todos. Vamos, foco, força e fé. Tamo junto.